Estudo Bíblico. As 70 Semanas Proféticas de Israel, programa número 3, a introdução do estudo. A profecia de Daniel 9, 24 a 27 é muito importante para a nossa prevenção. Também nas profecias bíblicas acerca da história profética de Israel, compreende-se que duas coisas são muito importantes. Primeiro, que Jesus não pode vir para a terra sem que primeiro a Igreja seja arrebatada ao céu. E isto pelo facto de que o Senhor, quando vier, volta com os seus santos. Judas 14 e 15 e Mateus 24, verso 30. E em segundo lugar, o Anticristo não pode governar o mundo enquanto o Espírito Santo estiver liderando a Igreja de Cristo. As partes deste estudo são como se seguem. Primeiro, a apresentação. Segundo, a introdução, que já foram. E hoje é o terceiro, ou a terceira parte, a introdução. Quarto, o arrebatamento e o caos universal. Quinto, como será esse caos universal? Sexto, a manifestação e trabalho do Anticristo nos primeiros 3 anos e meio. Sétimo, os 2 profetas da grande tribulação em Jerusalém pregam 3 anos e meio e serão mortos pelo Anticristo. Oitavo, Satanás é expulso do céu e a abominação da desolação. Nono, o governo mundial, político e religioso. 10º, as grandes tragédias do Apocalipse no fim e o fim da grande tribulação. E 11º, a segunda vinda de Jesus para a terra. Graças a Deus. Mais uma vez nós vimos perante o Senhor para lhe dar a glória, o louvor e a adoração e a gratidão da nossa vida. Amém. É um prazer, querido irmão, querido amigo, estar consigo por algum tempo, aleluia, para podermos expor a sua santa palavra e oramos ao Senhor para que esta mensagem seja de grande esclarecimento para a sua vida e de grande bênção para a sua alma. Oramos também para que o Senhor o abençoe, não somente a si, mas a toda a sua família. Amém. Glória ao nome do Senhor. Que o Senhor, aleluia, os ajude e os guarde no caminho do Senhor. E aqueles que ainda não são salvos, não se distraia. Venha aos pés de Jesus, amém, porque Ele é o melhor amigo. Ele é o Senhor por excelência. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Como é bom louvar um Deus tão maravilhoso, que se ocupa conosco, que se preocupa conosco, que o quer salvar, que o quer abençoar, amém, que o quer ajudar. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar, aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom, Senhor, estarmos na Tua presença, sabendo que Tu estás presente, Senhor, para ouvir, aleluia, para receber a glória e para responder às nossas orações. Amém. Senhor, colocamos no trono da Tua glória não somente o Teu servo que vai expor a Tua palavra, que lhe des graça e des unção para o fazer, e aqueles que vão ouvir, Senhor, que a Tua unção esteja sobre as suas mentes, amém, para que possam entender aquilo que vai ser ministrado. Amém. Dá temor a cada vida e a cada coração e prepara o Teu povo para a subida contigo, ó Senhor, encontrar-te nos ares, amém, meu Senhor, porque Tu estás para voltar, buscar a Tua igreja, meu Senhor, a cada dia e a cada momento da nossa vida, que nós possamos estar em comunhão contigo, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Em Daniel 9, 24 a 27 diz a Santa Escritura:
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Todas estas coisas se cumpriram no Calvário. Verso 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem, e esta ordem está em Esdras 1, 1 a 4, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Ele quem? O príncipe do povo que há de vir. No verso 26, o povo já veio destruir a cidade e o santuário no ano 70, mas o príncipe é o anticristo que ainda não veio. Repetindo o verso 27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana cessará o sacrifício, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre das abominações virá o assolador, e isso até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Neste verso 27 temos a semana completa, número 70 da profecia relativa a Israel, a última semana do calendário profético da história de Israel. É com o aparecimento deste príncipe, deste anticristo, que no meio da semana de anos fará cessar o sacrifício dos judeus, e para isso o templo tem que já estar reconstruído nesta altura. Mais uma vez, e para nos lembrarmos do gráfico das 70 semanas proféticas de Israel, Daniel 9, 24 a 27, 70 vezes 7, 490. A saída da ordem, como está escrito em Esdras 1, verso 4, para reconstruir Jerusalém, etc. Então, até ao Calvário só se cumpriram 69 semanas, igual a 483 anos. E aqui temos esta parte que foi cumprida até ao Calvário. E do Calvário para a frente temos o tempo da Igreja até ao arrebatamento. E depois do arrebatamento temos a semana número 70, que falta cumprir no calendário de Israel, quando vier o anticristo, o príncipe que há de vir, em Daniel 9, 27, e a Igreja ser arrebatada ao céu. Só depois disso, do arrebatamento, é que queremos que entra esta semana em funcionamento. E depois temos a segunda vinda de Jesus para a Terra, pela segunda vez, para reinar por 1000 anos. Daniel 7, verso 13, Apocalipse 11, 7 e Mateus 24, verso 30. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos cantar para a glória do Senhor um hino acerca da trombeta que há de estrugir. Aleluia. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar,
glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser para mim ouvir. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Prezado telespectador, você tem esta esperança? Canta este corinho conosco. Aleluia. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Louvado seja Deus nosso Senhor. Deus é muito bom. Prezado telespectador, fala-vos o pastor Adelino de Souza, da Portuguese Pentecostal Ministries, situada em North Carolina, nos Estados Unidos da América do Norte, e com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar, devemos louvar, adorar, exaltar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque só Deus é o Senhor. Além dele, outro Deus não há. E também hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos continuar anunciando o noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias. Este é o programa número 3. Com este programa finalizaremos a parte introdutória do estudo das 70 semanas de Israel. Querendo Deus, no próximo programa começaremos estudando acerca do arrebatamento da Igreja de Cristo. E assim daremos prosseguimento ao resto dos programas que têm vindo a ser anunciados, etc, etc. E nós já lemos a Santa Escritura em Mateus, em Daniel 9, 24 a 27. E vamos lembrar o que escreveu o profeta Amós, que o Senhor não fará coisa alguma sem que o tenha revelado aos seus servos os profetas. E os profetas escreveram as profecias
para nós as estudarmos e aquilo que é chamado por Deus, ministrá-las, ensiná-las. É isso o que estamos fazendo. Ajudar o nosso próximo a compreender o tempo em que vive esta geração. Sim, o povo judeu tem uma história profética a ser cumprida. E neste tempo presente de 2021, Israel já voltou do seu cativeiro. Fez 73 anos em maio deste ano, ou seja, 14 de maio de 1948. Israel renasceu do cativeiro de 1878 anos. Esta mensagem, em forma de exposição progressiva, não é de forma alguma toda a história profética da última semana profética do povo judeu, mas apenas uma comparticipação e um pequeno resumo dos acontecimentos previstos ou anunciados previamente, e o fazemos de relance ao rápido. E quando se fala da última semana profética de Israel, que terá de ter um dia o seu cumprimento, essa semana não são 7 dias, mas é uma semana de anos. E esses anos são de 360 dias por ano no calendário judaico. E que esses anos deverão ser medidos por esse calendário, conforme já foi dito. Um pouco à frente acrescentaremos algo mais sobre este assunto predito na história profética de Israel e que nunca teve lugar até o dia de hoje. Os religiosos dizem que isto já se passou e nós aqui dizemos que isto tem que se passar, porque o anticristo ainda se não manifestou e ele só se vai manifestar na última semana do calendário profético de Israel, conforme Daniel 9 e verso 27. Entretanto, quando Jesus veio redimir a humanidade no Calvário, ele foi rejeitado pelo povo judeu, cumprindo-se Isaías 53, Salmo 16 e Salmo 22, e naturalmente outras profecias, e daí a razão do seu cativeiro por quase 2000 anos, e descritos e profetizados por Jesus, dizendo em Mateus 23, verso 38, a vossa casa vai ficar-vos deserta. Esta nação bíblica é o relógio profético do mundo. Se alguém deseja andar informado do tempo em que vive, a história deste povo é a resposta. Eu creio que, conforme está escrito em Marcos, capítulo 15, Jesus expirou às 3 horas da tarde. Nós vamos ver um quadro e vamos ver mais algumas notícias que nos alertam que o povo israelita é o relógio de Deus para sabermos em que tempo vivemos. Toma atenção. Com a morte do Messias, Jesus Cristo, o relógio profético de Israel parou às 3 horas da tarde, a hora nona do tempo judaico. Marcos 15, 34 a 37. Às 3 horas da tarde, Jesus expirou e o calendário profético da vida de Israel parou ali, porque começou a hora da graça com a morte e ressurreição de Jesus. E o tempo profético de Israel recomeçará após o arrebatamento da Igreja, ou seja, a última semana da profecia deste estudo, conforme temos lido em Daniel 9.
24 a 27, também algo está escrito sobre este assunto em Daniel 7, 25, Daniel 12 e verso 7 e Apocalipse 12 e verso 14 em relação com esta semana. Portanto, o relógio profético de Israel parou com a morte e a ressurreição de Cristo às 3 horas da tarde. Acerca da morte e ressurreição do Messias, existe um paralelo profético dessa morte muito importante. Este paralelo profético encontra-se em Daniel 9, 26, que diz que será tirado o Messias e não será mais. E em Isaías 53, verso 8, diz que ele foi cortado da terra dos viventes. Portanto, é um paralelo muito importante na profecia. Até à morte de Jesus no Calvário, como temos dito, somente se concluíram 62 semanas da profecia. Depois das 7 semanas de anos, igual a 49, depois das 62 semanas, igual a 434, temos 69 dessas semanas de anos que prefazem 483. Falta uma semana de anos que serão, ao todo, as 70 vezes 7 igual a 490 anos. Essa semana começa com o príncipe que há de vir, o anticristo, Daniel 9, verso 27. Depois da morte de Cristo e ressurreição, Israel parou na história para se cumprir Lucas 21 e verso 24, que eles haveriam de ir por todo o mundo em cativeiro até que chegasse o tempo dos gentios, o fim do tempo dos gentios. Portanto, vigie, porque vivemos os dias do fim para o arrebatamento da Igreja de Cristo. Israel voltou a ser uma nação em 14 de maio de 1948. Eles voltaram de muitas e variadas formas e neste barco era como usa dizer-se em português, uns por cima dos outros, voltaram à sua terra. Cumpria-se a restauração de Israel na profecia de Ezequiel, na visão dos ossos secos, em que aqueles ossos juntaram-se osso a osso e foi feito um exército numeroso. Data profética histórica, 14 de maio de 1948, Israel tomou lugar na profecia e está lá, qual sinal da parte de Deus para que cada um de nós possa compreender o tempo em que vive esta geração. E uma das datas mais importantes para que o povo gentio e a Igreja saiba acerca do tempo em que vive profeticamente, 1967 é essa data, quando Jerusalém foi libertada e os judeus tomaram conta da sua capital. Em junho de 1967, com a conquista de Jerusalém, o tempo dos gentios chegou ao fim. Lucas 21 e verso 24. Estamos nós compreendendo o tempo em que vivemos? Acorde para a parte profética da Santa Escritura, porque ela terá o seu cumprimento em tudo que falta ser cumprido. O tempo dos gentios ouvir o Evangelho começou a findar exatamente aqui, junho de 1967. Nós aqui queremos que este relógio profético do tempo de Israel
só vai recomeçar para a última semana quando se der o arrebatamento da Igreja para o céu. Então começa essa semana número 70 da história profética deste povo. Nós queremos assim, e queremos que estamos certos, como possivelmente mais de 90 ou 95% do povo cristão em todo o mundo. Em Mateus 24, 32 a 34, como já temos falado, na história da figueira, e em Lucas 21, verso 24, Jesus disse que eles iriam para todo o mundo cativos. E a figura da figueira refere-se exatamente ao povo judeu que havia de voltar à sua terra, como já foi ministrado. E Jesus previu a volta deste povo à sua terra e deixou também dito sobre o povo gentio, ou sejam, as nações, que haveriam vários sinais que precediam a sua volta para o arrebatamento da Igreja e a sua volta para o milénio, e isso deveria ser pregado e ensinado em todo o mundo, porque faz parte do Evangelho. Existem teólogos que afirmam que não existem sinais para o arrebatamento da Igreja. Eu, respeitosamente, como muitos, discordo disso, e eu pergunto: como saberemos então em que tempo viveria esta geração? Bem sabemos que o arrebatamento se dá num abrir e fechar de olhos. Não ponha dúvida que vai ser muito rápido. Aqueles que estiverem ao nosso lado e não forem salvos vão ficar procurando saber onde é que está a pessoa com quem eu estava falando. Desapareceu num momento, num abrir e fechar de olhos, mas isso não quer dizer que não hajam sinais para que saibamos em que tempo a gente vive. Mas Jesus não virá buscar a sua igreja sem que primeiro o Evangelho seja pregado em todo o mundo. Mateus 24, verso 14. Porque é exatamente a igreja que tem essa responsabilidade. E atualmente, pelos modos como o Evangelho está chegando a todo o mundo, pela rádio, televisão, satélite, de porta em porta, nas igrejas locais, etc., estamos percebendo que estamos chegando ao fim. Não é porventura a pregação do Evangelho um sinal quase concluído por todo o mundo? E os outros que precedem, Mateus 24, 1 a 13, como guerras, fomes, pestes, apostasia, tremores de terra, etc. Para mim, Mateus 24, 1 a 14, creio haver esses sinais das dores de parto e particularmente do verso 6 ao verso 8. Entretanto, o arrebatamento e a vinda de Jesus pela segunda vez para a Terra são eventos diferentes e que entre esses dois eventos existem 7 anos. E que englobam, portanto, esses 7 anos, primeiro no arrebatamento da Igreja e, em segundo, na volta de Cristo para a Terra, ou seja, o princípio e o fim da semana número 70 profética deste povo judeu. E um sinal evidente dos dias do fim é que Israel, simbolizada na figueira, voltaria a dar folhas. Mateus 24, 32, conforme já temos ministrado. Isto se cumpriu em 1948 e até aos dias de hoje, 2021, que já fez 73 anos. Israel é uma potência no mundo em tão pouco tempo. E outro sinal seria, como já foi dito, a tomada de Jerusalém pelos judeus, e seria também um sinal do fim dos tempos dos gentios.
Lucas 21 e verso 24, e isto aconteceu em junho de 1967, como já mostramos as fotos. Portanto, o tempo dos gentios começou a terminar em junho de 1967, com a tomada de Jerusalém pelos judeus. E nós temos visto isso acontecer em nossos dias e a cumprir-se também a sua ressurreição predita em Ezequiel na visão dos ossos secos que já mostramos. Segundo o livro de Daniel 2 e Daniel 7, a revelação profética da história deste povo é como segue. Seria a partir desta profecia de 70 anos, predita em Daniel 9 e versos 24 a 27. Nós já vimos o quadro e não vamos estar de novo a mostrar, mas vamos nos lembrar que essa profecia nunca foi cumprida. A última semana nunca foi cumprida. Somente se cumpriram 69 semanas. Mas a profecia são 70 semanas de anos. São muitas as vezes que falamos sobre Israel no fim do tempo dos gentios e continuamos pelo facto de que Israel é nas Escrituras o sinal mais evidente do tempo do fim, da era da graça de Deus. Lembre-se que a lei de Moisés terminou com a vinda de Jesus. Aí começou a era da graça de Deus. Assim, neste estudo, nós vamos iniciar, além do que já foi dito, uma exposição bíblica dos acontecimentos que preenchem esses 7 anos da última semana profética de Israel, número 70. Israel tem uma história sem igual no mundo. É a nação dos profetas de Deus. Não é um povo qualquer, é o povo escolhido do Velho Testamento que tem 7 anos a cumprir na sua história. Mas também, se esse povo era especial, escolhido do Velho Testamento, e era uma nação de pessoas escolhidas do Velho Testamento, no Novo Testamento há também uma nação, e esta não é local, é universal. Ela chama-se a Igreja de Cristo, que será tirada da terra quando Israel começar a cumprir a sua última semana. Portanto, Israel é uma nação sem igual, como a Igreja é sem igual. E os acontecimentos mundiais e regionais descritos nas Santas Escrituras têm por epicentro este povo chamado judeu, do qual veio o Messias salvar a humanidade com a sua morte vicária na cruz do Calvário. Ali, Jesus disse: está consumado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ao expirar, derramou o seu sangue para que por ele fôssemos comprados, limpos e santificados. De maneira que precisamos de receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador, enquanto temos tempo. E este assunto bíblico, pelo facto da extensão, como temos dito, será ministrado por partes, como foi anunciado, e é de capital importância para os dias presentes, para andarmos informados dos tempos proféticos que atravessamos. Isto não significa que as pessoas devem parar de trabalhar ou parar o seu negócio de forma alguma, ou de estudar ou de viajar de forma alguma. Cada um deve fazer a sua vida normal. Se tem que casar, pois case. Se quer gerar filhos, pois gere. Se pode
desenvolver um negócio, faça-o. Se você é um farmeiro, coloque as suas sementes na terra e as suas colheitas. Não importa o que você está fazendo, não pare, porque é assim que Jesus vem. Vem buscar um povo que está ocupado na sua vida normal. E o resto deixe com Deus. Esteja preparado para o evento. Isso é o que é importante, é o nosso ensino e creio que está correto. E também o que está sendo feito relaciona-se com os acontecimentos bíblicos que o mundo vai enfrentar no tempo da grande tribulação, isto é, isto que estamos descrevendo. Nesses 7 anos, esses 7 anos são, como foi dito, a última semana de Israel. E esta escritura é a chave de toda a profecia atual deste povo. Assim diz as Escrituras, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aqui começa a última semana, que ainda não começou. O Anticristo não está reinando no mundo. Quem está no mundo é o Espírito Santo com a Igreja. E o Anticristo não pode reinar com o Espírito Santo na terra e com a Igreja. Louvado seja Deus. E ele relaciona-se com o príncipe que há de vir, como temos dito, ou seja, o Anticristo, o imperador do governo mundial, que regerá esse mundo sem Deus, sem a Igreja e sem o Espírito Santo na Igreja, por 7 anos, levando o mundo à destruição. Como temos dito, Amós 13, verso 7, texto sagrado que foi lido, ensina que toda a revelação bíblica dos planos de Deus para o mundo e em todas as gerações, eles já foram preditos e escritos para terem o seu cumprimento. E os profetas foram incumbidos não só de escrever, mas de proclamar. O problema para nós é saber ou compreender o tempo e a ordem desses planos, e os servos de Deus de cada geração têm essa responsabilidade de apacentar o rebanho de Deus com essas informações. E nós os apresentamos o melhor que a gente tem para dar. Não guardamos nada para nós, damos aquilo que o Senhor nos tem dado. E assim, ainda que rápido e de relance, esta informação é volumosa. Neste estudo das Santas Escrituras serão expostos, então, o conteúdo dos acontecimentos que irão ocorrer especificamente no tempo da chamada Semana da Grande Tribulação sobre o povo judeu, sobre o Médio Oriente e sobre toda a terra. Porque este assunto, melhor dito, não diz respeito somente a Israel, mas à Igreja e ao povo gentílico, para serem avisados do tempo em que estamos vivendo. No próximo programa, se Deus quiser, será ministrado sobre o arrebatamento da Igreja. E nós chegamos ao fim do 3º programa da introdução. Que Deus vos abençoe e até lá, se Deus quiser. Não se esqueça que estes programas são colocados no YouTube ao sábado, se assim Deus permitir, e ao domingo de manhã, quando dermos a introdução direta do nosso programa, logo a seguir transferiremos, se Deus permitir, do YouTube para o Facebook estes programas. Que Deus vos abençoe e até ao próximo programa, se Deus quiser. Amém e amém.